está chegando aí, já está chegando aí o ex-presidente, já entrando na FenaSoja. Estou recebendo aqui o Cherini, o Zuco, já estão nos comunicando, ele já está aqui no parque, toda a sua assessoria está nos comunicando. O Márcio, o público aí, a Gi e o Celso estão mostrando. Esse presidente está chegando aqui na FenaSoja, há uma aglomeração, obviamente, nós já podemos vislumbrar a chegada dele. O Márcio já vai mostrar dentro de instantes a chegada do presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Aqui o nosso estúdio fica literalmente à frente do nosso estúdio tomado, já não consegue nem enxergar. O Márcio está mostrando. Bolsonaro está chegando aqui, vai entrar, nesse momento vai entrar aqui no nosso estúdio, onde nos concederá uma entrevista exclusiva. O Márcio se movimenta, Márcio. O Márcio se movimenta, a internet, obviamente, que ela fica toda tem muita gente acessando. Márcio se movimenta para que possamos mostrar. O presidente Dário da FenaSoja está aqui também. O presidente sendo aplaudido, ele chega agora num carro, ele desce agora, já está chegando aqui. O Márcio mostra dentro do possível. As imagens do Márcio ficam travadas, tem muita gente acessando nesse momento a internet. Mas assim que ele entrar aqui, nós já estaremos então mostrando, claro, já com exclusividade, trazendo. Deputado Van Hatten já está aqui também, foi entrevistado hoje pela manhã pelo Jairo Borges Madril. Bolsonaro já está aqui na frente do nosso estúdio, sendo recebido pela população. Depois ele estará chegando lá na Arena FenaSoja, onde irá se pronunciar. Pessoal aproveita para fazer fotos, aqueles gritos sempre de mito, enfim. É o ex-presidente Bolsonaro chegando agora concede, fala com as pessoas, faz fotos e por isso demora um pouco para chegar até aqui no estúdio. Na frente aqui está o presidente da FenaSoja, o Dário Germano, prefeito Anderson Mantei, vice-prefeito Taquari, prefeitos que ainda estão em sua gestão nesse ano, prefeitos eleitos que foram diplomados hoje, estão aqui também, mas acima de tudo a população, portões que foram abertos hoje às 7 horas da manhã para possibilitar a entrada do público. Claro que há um congestionamento aí na frente do nosso estúdio, porque embora não tenhamos anunciado de que ele estaria aqui primeiro, as pessoas acabam ficando atentas. Agora ele está chegando, está entrando aqui, está entrando aí com a camisa do Brasil, está chegando aqui, sendo abraçado por crianças. O Márcio consegue mostrar, a internet obviamente não é boa, porque tem muitos acessos. O nosso telespectador está assistindo a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, que exatamente nesse momento já está dentro do estúdio da Rádio Noroeste. Já estamos recebendo o presidente Bolsonaro, que está entre nós, sentando aqui. Prazer em recebê-lo, presidente. Já está entre nós, Jair Messias Bolsonaro, para nos conceder entrevista. Deputado Zuco, deputado o Sanderson, perdão, e tantos outros, né? Deputado Osmar Terra, sendo saudado aqui pelo vice-prefeito, deputado Cherini, presidente do PL. Que prazer em recebê-lo aqui, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente só precisa um pouco de silêncio aqui, viu, pessoal? Então vamos precisar de silêncio aqui para que a gente possa interagir. Presidente, que prazer em recebê-lo aqui. A FenaSoja acontece há 58 anos. Essa é a 24ª edição. Em 1976, o primeiro presidente que veio foi Ernesto Geisel. O segundo presidente que veio foi em 1981, João Batista de Oliveira Figueiredo. Depois de mais de 40 anos, na FenaSoja 2022, o senhor veio. E o senhor, mesmo não sendo presidente, 2 anos depois, está de volta. É uma honra para nós, da empresa jornalística Noroeste, tê-lo aqui em nossos estúdios na FenaSoja. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tenho um sonho na minha vida,
continuar servindo a minha pátria. Problemas estão sempre à nossa frente. Afinal de contas, se eu fosse uma pessoa que nada representasse, não precisava estar fazendo tanta coisa contra a gente. Mas vocês do agro representam praticamente 1/3 do nosso PIB. Há uma diferença enorme do que aconteceu no meu governo com o atual, no tocante ao tratamento dispensado para o agro. Basta falar que no meu governo o MST não funcionou. Também, em grande parte, porque nós titulamos mais de 420 mil pessoas com título definitivo ou provisório. Também tivemos uma ministra da Agricultura, uma boa pessoa, mas, obviamente, temos liberdade para trabalhar. E abriu frentes de negócio com o mundo todo. Ou seja, o agro, nunca, no meu entender, fazendo as comparações, nunca esteve tão à vontade para produzir para nós e para o mundo. E o recado fica, obviamente. Em momentos difíceis, nós zeramos os impostos federais dos combustíveis, que ajudam, obviamente, o agro, no momento que o mundo todo estava sofrendo com a pandemia e com a guerra lá fora. Também uma coisa pode ser menor um pouco, mas interessa. Nós potencializamos a questão da arma de fogo. O homem do campo passou a ter porte em todo o perímetro da sua propriedade, não apenas dentro de casa apenas. Também atacamos com o Tarcísio, né? Um orçamento pequeno, apenas 8 bilhões de reais, para infraestrutura de todo o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, com parcimônia, muitos gargalos com balsas, nós botamos um ponto final fazendo pontes. Também liberamos a finalização da ferrovia Norte-Sul, que não saía porque o IBAMA criava problemas. E você dá para entender que problemas são esses. Eu, por exemplo, no começo queria que eu abrisse mais 500 vagas para o IBAMA, não abri nenhuma. Porque, em grande parte, infelizmente, são fiscais que visam outras coisas, né, que a gente não concorda. No meu governo também reduziu-se em quase 90% a multagem no campo. Ao abrir comércio com o mundo todo, não tínhamos viés político. Ninguém falou que o agro era fascista no meu governo. Países, por exemplo, como do mundo árabe, que tinham contratos de importação de alimentos com 1 ou 2 países, queriam fazer conosco. Porque a segurança alimentar é vital, obviamente. Você pode ficar sem muita coisa, mas sem um alimento na barriga, você simplesmente sucumbe. Então abrimos comércio com o mundo todo. Num momento difícil, na iminência da guerra Rússia-Ucrânia, nós fomos pessoalmente lá negociar fertilizantes. Também entrou na balança ali a questão de diesel para nós, a importância é pequena, então 2% do nosso consumo, mas era bem-vindo naquele momento. E também deixamos para o futuro a negociação da venda de ovos. A gente não podia abrir a venda de ovos de imediato com a Rússia, porque ia faltar no mercado interno aqui, e o preço ultrapassaria R$1 a unidade, com toda certeza. Se você der uma gulgada aí, você cai para trás, né? Pelo volume, o Brasil aqui produz mais de 1.700 ovos por segundo. É coisa bastante, mas pelo tamanho do Brasil, talvez nem tanto. 30 dias depois desse retorno da Rússia, apesar de ter sido declarada guerra, nós recebemos aqui os primeiros navios com fertilizantes. Agora aqui é chato, né? Nós temos o que importamos aqui no Brasil. Mas a nefasta política de demarcação de terras indígenas, deixo claro, no meu governo não demarquei nenhuma terra indígena, nenhum quilombola, ninguém teve esse fantasma da demarcação, né? Porque em havendo o cara perde a fazenda dele, perde tudo. E o que é mais grave, uma vez demarcado, o indígena que passou a mandar, por exemplo, em 1.000 hectares onde era produzido soja, não podia produzir mais nada. Bem, eu quero deixar você aberto a fazer perguntas aí, que eu não quero monopolizar. Não, claro, eu não quero lhe interromper. Eu quero monopolizar aqui a conversa. Mas o senhor fez uma introdução importante na sua chegada aqui. Mas o que o nosso ouvinte e telespectador gostaria de saber, por exemplo, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor enfrentou no seu governo uma catástrofe mundial que foi a Covid, a pandemia, que abalou, dizimou a economia do mundo, consequentemente do país. Agora eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para o nosso ouvinte e telespectador com relação ao cidadão
Jair Messias Bolsonaro que vive hoje em relação ao presidente Bolsonaro de 1 ano e meio, 2 anos atrás, com relação ao dólar, com relação ao rombo fiscal, com relação à situação do país que vivemos hoje e em relação àquele outro tempo do senhor. Qual é a avaliação que o senhor faz? O governo Temer foi de apenas 2 anos. Foi interrompido com o impeachment da Dilma Rousseff. E no governo dele foi votado lá uma proposta de emenda à Constituição que tratava do teto de gastos. Eu fui o único chefe de Estado do Brasil que teve teto de gastos. Não é fácil você trabalhar com orçamento pequeno e sem poder aumentar em algum gasto essencial. Mas suportamos tudo isso aí. Ao final do meu governo, novembro, dezembro, o PT chegando, esse teto de gastos foi para o espaço. E abriu-se oportunidade para a gastança. O atual governo ele disse que gasto é investimento. É se você tiver lastro para isso. Se não tiver, não é lastro. Né? E, obviamente, a sua gastança foi fazendo a diferença. O meu governo deixou, por exemplo, contratado pelo Ministério Tarcísio, né, R$1 trilhão ao longo dos 10 anos seguintes. Fizemos uma reforma da Previdência, que a previsão em pouco tempo era uma economia de 100 bilhões por ano. Com a abertura de comércio com mais países, com maior volume, obviamente, começou a entrar mais dinheiro para a gente. Agora, isso tudo, em parte, o Lula aproveitou, que a economia nossa estava praticamente arrumada com o Paulo Guedes. Tanto é verdade, nós terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. As estatais dando lucro bilionário. Antes de nós, prejuízo bilionário, de 23 para cá, prejuízo bilionário. Agora, por que as estatais deram lucro? Porque nós botamos pessoas para administrá-la sem a participação político-partidária. E eu posso citar alguns exemplos para você. Até Itaipu Binacional. Ela não dava prejuízo, mas apenas era conhecida por gerar energia. Nós terminamos 22 com o preço de megawatt em dólar a metade do que quando nós assumimos. Fizemos obras com recursos ao longo desses 4 anos, como a segunda ponte com o Paraguai, 470 metros de vão. Começamos a terceira ponte em Porto Murtinho, que a ideia, né, de futuro é servir para a bioceânica, ou seja, exportarmos também pelo Pacífico. Alongamos o aeroporto de Foz do Iguaçu em 600 metros. Está em condições de pousar avião de qualquer tamanho. Você pode ver um voo chato, por exemplo, que sempre pousou na Argentina, pelo seu tamanho, ocupando a rede hoteleira do lado de lá, pode agora começar a ocupar para o lado de cá. Asfaltamos a Transboadeira em 43 quilômetros e atendemos em mais de 50 municípios da região do Lago de Itaipu com pequenas obras de infraestrutura. Sem contar que faltou um passo apenas, porque dependia do parlamento paraguaio, nós praticamos a piscicultura no Lago de Itaipu. O nosso secretário Jorge Seif levou isso avante, faltou um passinho para continuar, inclusive junto a órgãos aqui do Brasil. Nós fomos para zerar os impostos de ração para peixe. Bem, parou isso daí. A previsão nossa era aumentar em 20% com tilápia a produção de pescado no Brasil. É coisa simples, né? Um lago de 100 por 100, 1 hectare, ele nos gera, né, de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Ele sendo compartilhado, né, praticando a piscicultura, se multiplica por 10 esse valor. De 100 a 150 toneladas de tilápia. Você olha o tamanho do Lago Itaipu, você vê o seu potencial para isso. A gente não pode aceitar que um país passe fome com todo esse potencial pela frente. Presidente, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Quando nós vivemos num país, no caso agora o Brasil, com a situação do dólar, com a inflação, com o rombo fiscal, o investidor acaba afugentado. As consequências virão mais tarde. Como é que o senhor vê esse projeto de reforma que o presidente da República enviou ao Congresso, procurando reduzir esse rombo fiscal? Qual é a avaliação que o senhor faz? Um pouquinho antes, no nosso governo, nós chegamos a ter a Selic a 2%, ok? Depois da pandemia, que houve certo desequilíbrio. Na média final, nos 4 anos, nós tivemos a menor taxa Selic de qualquer outro governo. Obviamente, muita gente vive de empréstimos para financiar aí o seu produto. Com essa taxa, que deve aumentar na semana que vem, talvez próximo de mais 1%.
A nossa dívida interna já tem 9 trilhões de reais. Você botar, só fazer as contas aí, né? Se for para 14%, se bem que essa não é a taxa dos seus empréstimos, seus papéis um pouco acima disso aí, vamos calcular 15%, 15 vezes 9 trilhões. A gente paga por dia, só de juros, só de serviço da dívida, mais de 2 bilhões de reais. Agora, tem como buscar alternativa para isso? Tem. Tá? Eu conheço o Brasil, já conheci um pouco, e como presidente voei o Brasil todo. Por exemplo, o Brasil precisa de energia, ninguém nega isso. Você vai no Vale do Rio Cotingo, lá em Roraima, são 12 quilômetros de extensão, esse vale, por uma cota de 600 metros. E um rio perene, com bastante água. Ou seja, ali você pode fazer ali, montar as turbinas, um custo muito barato, porque não tem grandes obras a ser feitas, e é só ali você gera energia elétrica para todo o Nordeste. E parte ainda para você mecanizar os minerais que existem naquela região. Ali em Roraima você tem uma tabela periódica embaixo da terra. Você não pode continuar exportando in natura esses minérios. Você senta, por exemplo, na beira do Estrada de Ferro, ali em Odorós Carajás. Você conta por hora o tempo que um trem está exportando de minério para a China. Ninguém quer suspender o minério para a China. Mas a gente poderia trabalhar um pouco isso aí, quem sabe pelotizá-lo, quem sabe aprofundar nas lâminas de aço, para você não continuar exportando isso, porque hoje em dia, em grande parte, de quem entra de recursos para o Tesouro, são os impostos apenas. Mas tem coisa ali que em 10, 15, 20 ou 30 anos vai acabar. A gente vai ver do quê? E a China faz seu papel. Tá? Ele faz montanhas de minerais estratégicos. Quando você for, por exemplo, em Araxá, e for ver lá que nós extraímos nióbio, tem umas 50 bandeiras de países que importam nióbio nosso. Países que não têm tecnologia, mas que fazem reserva estratégica para tal. Nós entregamos a mina de nióbio, no meu governo não, né? Foi entregue a mina de nióbio de Catalão para a China. Temos uma grande reserva na região de Seis Lagos. Fui sobrevoar lá. Confessar aqui, né? Falei para pousar em tal local, o cara do avião lá, no aeroporto, não pode pousar por causa disso. Vai pousar o seu presidente? Posei. Fui conversar com o indígena, fui ver, senti o cheiro daquele local ali, né? Tem gente ali que está bem mais instruída, com todo respeito, que nós dois. É gente que tem interesse estratégico naquela região. Você pode ver. Há poucos meses, um país da África subsaariana, lá um cara deu um golpe lá, que é muito comum, né? Não esse golpe de Araque aqui, que a imprensa fala muito aqui, que teria quase que ocorrido no final do meu mandato. E aquele país exportava 70% da necessidade de urânio da França. E falou que não vai ter mais exportação de urânio. E o Macron veio para cá, foi na Amazônia, Lula do lado, índio Raoni do outro lado. Esse índio muito bem de vida, tá? Gordão, bem de vida, bem alimentado. E ali foi assinado um acordo com a França de urânio. Eu acho que não tenho certeza ainda, mas estariam entregando aí a produção de Santa Quitéria de urânio para lá. A mesma coisa foi feita agora em relação à China. Foram 37 acordos, eu tive acesso agora, demorei um pouquinho. Entre esses acordos, a exploração de urânio com uma empresa brasileira, porque é monopólio brasileiro, né? Mas quem manda nessa empresa é a China. O Brasil abre mão da sua soberania, se coloca no colo do Xi Jinping e abre uma linha de frente, né? O ruim para nós, com os Estados Unidos. Esse é um pouquinho do nosso Brasil. Então tem como você sair do buraco, porque temos meios para tal. Perfeito. Vamos entrar no campo político, presidente? Bora. Bora? Bora. Fica à vontade, tá? Não tem qualquer O senhor, quando o presidente fez uma reunião com embaixadores, e basicamente por essa razão, a Justiça Eleitoral cassou seus direitos eleitorais, a princípio, nesse momento, os direitos eleitorais Só seus... faça uma correção, a Justiça Eleitoral não, o senhor Alexandre Moraes. Tá bem. Ok? Bom, o senhor está impedido, nesse momento, de concorrer a qualquer pleito. No entanto, Bolsonaro, nós temos Sérgio Cabral, que cumpriu 6 anos de cadeia, foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Nós temos Zé Dirceu, que também foi preso e condenado a mais de 3 décadas. Eles estão liberados. Inclusive, o Sérgio Cabral está anunciando que deverá ser candidato a deputado federal. Como é que o senhor vê essa relação à justiça? Alguém que foi condenado
há mais de 200 anos, já esteve preso. O senhor não foi condenado. Mais de 400 anos. O senhor está impedido. O senhor acredita que ainda conseguirá reverter essa situação? A Dilma recebeu o impedimento e na mesma sessão que foi conduzida por Lewandowski no Senado, propôs que fizeram uma manobra tivesse, e ela continuou elegível e disputou as eleições de 2018 para o Senado, por Minas Gerais. E não chegou. Tá? O meu caso é que eu sou cabeça dura. Eu não cedi ao sistema. Eu não mudei de lado. Eu estaria muito bem, talvez até mais gordo um pouquinho, né? Nada contra os gordinhos, ok? Se tivesse aceitado a continuar a levar uma vida, né, como eles gostariam que eu levasse. Bem, o que acontece? Eu cheguei na presidência por acaso. Não vou negar isso aí. Jamais esperava ser vereador. Fui vereador do Rio de Janeiro, depois por 7 mandatos consecutivos deputado federal. Eu não discursava para as paredes, como alguns dizem, né? Eu discursava para quase 10 milhões de pessoas. Porque quando você usa a tribuna, eu só podia usar sexta-feira, quando tinha o baixo clero, podia usá-la. Você ia na Voz do Brasil à noite. Então você dava o seu recado. Vim candidato 3 vezes a presidente da Câmara para ganhar. Não. A imprensa debocha. Eu sabia que ia ter só o meu voto. Tive uma vez 2 votos, depois 4, depois 9. Cresceu 400% na última vez. Tá? E vim candidato por quê? Porque dava um recado. Uma das vezes que eu vim candidato, em 2005, estava lá, disputava eleições, Severino Cavalcante, que era o pai do nepotismo, do clientelismo, etc. E eu apoiei, porque o outro lado era Luiz Eduardo Grinhal, advogado do PT. Advogou para a causa como se Celso Daniel fosse um crime comum e não uma execução. Que a história é muito longa para tratar desse assunto aí. E derrotamos o Luiz Eduardo Grinhal. Então, eu não vou contar aqui agora, porque eu espero falar para uma grande rede de televisão um dia, tenho desafiado o tempo todo, ao vivo, né? Como é que foi a negociação para as eleições ali da mesa do Grinhal e Severino? Porque eu fui conversar, ele pediu para conversar comigo, eu fui conversar no apartamento na véspera da votação com o Luiz Eduardo Grinhal. E eu estava lá, uma sala vazia, né? De repente chegou um cara oferecendo ali um salgadinho, refrigerante. Eu não vou falar tudo o que eu falei, mas foi algo bastante ríspido, né? Some daqui. Só estou respirando porque sou obrigado. E podia ter uma boa noite Cinderela ali. Tá? E daí foi negociar as conversas com o Luiz Eduardo Grinhal. E eu fiz uma proposta para ele, fez uma contraproposta. Essa contraproposta e proposta que eu queria falar ao vivo para a grande rede de televisão, né? Vai acontecer esse momento, pode ter certeza, para ver como é que funciona Brasília. Tá? Ele, no final, fez uma proposta para mim, né? O importante é o meio. Que eu cederia agora, sairia fora, e ele cederia depois. Daí eu lembrei daqueles duas pessoas, 2 homens perdidos numa ilha, né? Onde eles queriam fazer alguma coisa, mas quem seria o primeiro? Tá? Se ele fosse o primeiro, a gente conversaria. E, obviamente, tinha uma coisa que me interessava negociar, não aceitou, fomos pro pau. Se você botar no YouTube o melhor discurso de Bolsonaro, 10 minutos, onde eu desandei o que era o PT. Imagine se Luiz Eduardo Grinhal, com Lula presidente, fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Que desgraça seria para o nosso Brasil. Bem, essas questões todas, e quando eu cheguei... Estou escutando aí fora, o pessoal aí. A gente vai para lá. A gente deixou uma marca, né? O povo gosta de mim, quer que eu faça o quê? Aliás, eu quero entrar é igual a Michele, ela é muito bonita e gosta de mim. Nessa questão, elogiado. Eu não sei o que eu tenho e se tiver segredo, eu ia dar para vocês. Deixa eu aproveitar essa questão, então. Bolsonaro, deixa eu aproveitar essa questão, então, para lhe perguntar o seguinte. Em 24 edições de FenaSoja, o senhor conseguiu, quando presidente, trazer o maior público em um único dia. 71 mil pessoas. O senhor, por onde vai, arrasta multidões. Eu vi um vídeo no avião, o senhor vindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul. O senhor não tem paz, as pessoas fazem fila para fazerem foto com o senhor. Como é que o senhor perdeu a eleição? O senhor contribuiu? Olha só, isso é importante, olha só. Para isso? Em 22, muita coisa aconteceu. Teve o dedo do TSE favorável à eleição do Lula. Por exemplo, o TSE fez uma campanha massiva, junto a Midway, junto a Choquei, gastou uma fortuna
para que jovens de 16, 17 anos tirassem título. Essa faixa etária, 3/4 votam no PT. E foram um pouco mais de 4 milhões de pessoas. Só aí deu mais de 2 milhões de votos para o Lula. Eu não pude, durante a campanha eleitoral, mostrar o Lula falando favorável ao aborto. Favorável a roubar celular porque é para tomar uma cervejinha. Não pude mostrar a imagem do 7 de setembro. Imagem do meu discurso na ONU. Imagem minha lá no sepultamento da Rainha Elizabeth. Não podia botar o Lula no Morro do Alemão, conversando com líderes regionais, mas que eram apoiados, só chegaram a essas lideranças, né, dado o apoio do tráfico. A gente não podia mostrar nada. Tá? Eu não podia mostrar o Lula ao lado de Maduro, ao lado de Chaves, ao lado de Ortega. Não podia mostrar nada. Tá? E acabaram as eleições, o meu partido peticionou o TSE por algumas suspeitas, vamos assim dizer. No dia seguinte, um dia após, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu a nosso questionamento e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Qual advogado peticiona quem quer que seja e recebe uma multa? Bem, para nós recuamos. Se recorrêssemos, tá, a multa poderia passar para 200 milhões e, quem sabe, até caçar o registro do PL. E daí o que aconteceu? Eu comecei a falar onde nós podemos buscar uma alternativa para questionar essa questão. Eu confio na máquina, não confio no programador. Eu acho que é a mesma coisa, vocês concordam comigo aqui. E daí começou essa confusão toda de golpe, né? E eu busquei autoridades no meu governo para discutir medidas dentro das 4 linhas. Tanto é que no depoimento do comandante do Exército Brasileiro, ele diz lá que eu conversei com ele sobre hipóteses de GLO, defesa, sítio, dispositivos constitucionais. Mas, rápidas conversas, chegamos à conclusão que não tínhamos nada o que fazer. E aceitamos o resultado, abrimos o nosso governo para transição, nomeei os comandantes das Forças Armadas que o Lula queria, foi nomeado, e dia 30 de dezembro saí do Brasil. Então aí está agora a Polícia Federal de esquerda, vermelha, que está o Andrei na frente, que está processando o Van Hatten, que está aqui, por usar a tribuna da Câmara. Eu lembro do Márcio Moreira Alves lá atrás, do período militar. Tá certo? Que deu aquela confusão toda lá. Aqui é a mesma coisa. O parlamentar perdeu o direito de expressão, segundo o Andrei, segundo o Lewandowski da Justiça, segundo a Polícia Federal e segundo o próprio Lula, que não faz nada. O direito à palavra na Câmara, quando eu cheguei em 91, a Constituição dizia, artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e vozes. E tinha aquela confusão. Qual o limite? Em 2001, alguém apresentou uma proposta de emenda da Constituição e botou o pronome indefinido quaisquer. Os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer. O que é quaisquer? Quaisquer. Palavras, opiniões e votos. E agora está o governo, está a Polícia Federal, está o próprio Alexandre de Moraes questionando isso aí. Diz que o parlamento é o local de discutir-se com tranquilidade e urbanidade. Se fosse assim, não precisava do artigo 53. Deixa eu lhe perguntar o seguinte sobre essa questão que o senhor está evocando. O pessoal saúda aqui na frente do estúdio da Noroeste. O seu ajudante Mauro Cid ontem foi ouvido pela 11ª vez pela Polícia Federal, pelo Alexandre de Moraes. Quando o senhor falava da Polícia Federal que persegue deputados, inclusive o Van Hatten que está aqui, inclusive um padre que está sendo investigado, um padre que tem como arma a cruz. Onde é que isso vai chegar? Como é que o senhor interpreta isso? A 11ª vez que o seu ajudante de ordem, o Mauro Cid, foi ouvido ontem. O que eles querem buscar? Olha só. Na denúncia da PF, quase 900 páginas, não tem a delação ou colaboração do Cid. Eles ficam ajustando essas delações, essas colaborações. Ajustando, tanto é que tudo é secreto. Agora deixa eu concluir aqui. Em 22 nós questionamos e o Alexandre de Moraes falou o seguinte: quem duvida do processo eleitoral está atentando contra a democracia. Agora eu pergunto, por que em 18 foi aberto um inquérito da PF para investigar a possível fraude na minha campanha? Porque eles queriam botar o Haddad no meu lugar. E o que aconteceu com esse inquérito? 1361/2018 PF. Está em aberto até hoje. Eu tive acesso a esse inquérito porque ele foi disponibilizado para uma comissão especial da Câmara dos Deputados que discutia a questão do voto impresso. Quando eu mostrei para os embaixadores esse inquérito,
Porque 2 meses antes o Fachin tinha se reunido com os embaixadores e tinha falado o quê? Olha que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era presidente do TSE, reuniu-se com os embaixadores, que é uma política privativa do presidente, a mensagem que ele deu: acabando as eleições, tão logo o TSE anuncia os resultados, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Ele tinha certeza que não ia ganhar? Agora, nesse inquérito, tem 3 páginas apenas que interessam. Tu cai para trás. Se eu falar aqui, eu posso ser preso aí fora. Porque ele é mais um inquérito confidencial, apesar em 18. O Alexandre de Moraes não está no TSE, ele agora é o xerife do Brasil. É o xerife do Justiça Eleitoral, e tudo, tá? Então tá nesse pé. Tem os, não vocês aqui, né? Tenho falado agora há pouco, falei com a Rádio Gaúcha, estava atacando, dando pancada em mim, não tem problema, eu falo com qualquer órgão de imprensa. Peçam, né, via lei de acesso à informação, esse inquérito, que você tiver acesso apenas a 3 páginas, que eu diria para você, tem centenas, eu diria só as 3, você cai para trás. É inacreditável o que aconteceu. Então, a questão das eleições, né, se esse inquérito vier à tona, muda o destino do Brasil. Eu vou lhe perguntar, obviamente, se o senhor vai responder, se o senhor assim entender. O último episódio da Polícia Federal, do Supremo Tribunal, é em relação ao golpe, que prevê, inclusive, alguns assassinatos. Nós temos generais, altas figuras do Exército presas. O senhor participou dessa situação, o senhor está sendo acusado, né, nessas investigações, de ser um dos articuladores desse golpe, desses assassinatos, enfim, para não permitir que Lula assumisse a presidência. Olha só, foi falado muito das 4 linhas, sempre joguei dentro delas, e que busquei alternativas, como o próprio depoimento do comandante do Exército, que era, entre outras, estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio, eles bateram muito em mim, estado de sítio. Mas o que é um estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da República da Defesa, que eu não convoquei, ouve, e depois manda uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para baixar o decreto de estado de sítio, que também não foi feito, obviamente. E você vê depois, a Folha de São Paulo, por alguns momentos, em especial a Folha Online, pegou aí que o jornalista Gleum teve acesso aos 6 gigas e passou, entre outras coisas, áudios do juiz instrutor lá do Alexandre de Moraes, que tinha acesso direto ao tal de Tagliaferro, que era o outro encarregado da Comissão de Combate à Desinformação, ele falando: carregue agora no 142, mude isso que o ministro quer dessa maneira, me quebra o galho aí, faça isso, você vai perturbar a gente. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. O que quer? O que quer? Se fosse por lá de cá, seria execução, assassinato. O que é por lá de lá? Você vê, por exemplo, no dia da diplomação do Lula, o ministro Benedito, do TSE, que é do STJ, falando para Alexandre de Moraes: missão dada é missão cumprida. Imagina se eu tivesse o poder de abrir um inquérito por lá de cá. Ia perguntar para o ministro: o que é missão dada é missão cumprida? Ia perguntar para o próprio ministro Alexandre de Moraes: o que é esse gesto de cortar o pescoço? Imagina se é por lá de cá. Bem, quando o pessoal começa a fazer pesca probatória, quebra sigilo telefônico, prende gente, desmonetiza páginas, tem a PF do seu lado, tem grande parte da mídia tradicional do teu lado. Se tivesse censura na mídia social, eu estaria condenado a 10 milhões de cadeia hoje em dia. Então, não existiu da minha parte, e tendo por parte desses militares também qualquer ideia. Pode até alguém ter pensado num trem desse aí, mas de dar um golpe aqui no Brasil. O que é um golpe? Você pega 64, diz que 64 foi golpe, mas 64 estava ao lado dos governadores, não foram as Forças Armadas, foram os governadores Carlos Lacerda do Rio, Adhemar de Barros em São Paulo e o Carvalho Pinto, basicamente, lá em Minas Gerais. Isso foi essa questão: 3 governadores, alguns setores das Forças Armadas junto, outros não, a OAB favorável, toda a mídia, exceto o Jornal Última Hora, favorável, todos os empresários e fazendeiros favoráveis também, porque a esquerda estava caminhando, e a esquerda é expropriação. E tinha ali o presidente da época, que vivia na China. E acabou acontecendo o 64. E só prorrogou os militares, porque foi eleito o Castelo Branco, presidente do Brasil, à luz da Constituição de 46, nada foi fora das 4 linhas, a questão do 64, e tivemos 20 anos de governo militares pela frente. E digo mais, todos os presidentes militares, Castelo Branco, Costa Silva, Geisel,
Figueiredo, todo mundo foi votado dentro do parlamento. E a escolha de Castelo Branco, por exemplo, o próprio votou favorável, o parlamento, quase não tem voto contrário. Teve gente que não votou, mas votou favorável, por exemplo, ali, o Ulisses Guimarães votou favorável, tá? Kubitschek, todo mundo votou favorável aquilo lá. E as eleições futuras, só tínhamos basicamente 2 partidos no Brasil, que era Arena e MDB, participavam da votação. E as grandes cassações em Brasília, se você conversar com os mais antigos, porque eu cheguei em Brasília em 91, tinha muita gente antiga do meu lado, as cassações eram decididas pelas mesas da Câmara e do Senado. Mas é uma história, passou. Nem nessa época nós proibimos quem quer que seja sair do Brasil, não houve. Teve perseguição? Sim, teve, não vou negar, a parlamentares. Mas o Brasil viveu sua época ali, que tínhamos mais liberdade naquele tempo do que hoje em dia. Presidente, sua assessoria está pedindo para a gente encerrar a entrevista. Não, a minha assessoria não apita nada não, pô. Aqui é democracia, aqui é democracia. Só pode mandar parar aqui o Reis, que é o mais antigo, e mais ninguém aqui. Bom, nós queremos, para encerrar, presidente, agradecendo muito a sua presença aqui, por essa deferência com esse microfone, com esse comunicador. Eu preciso lhe perguntar como derradeiro. O senhor, eu enquanto cidadão, tenho dificuldades em acreditar que haverá reversão pelo clima criado. Pois não. Tudo bem. Então eu queria dizer o seguinte. Eu sou uma ameaça, não à democracia. Mas o senhor acredita que haverá reversão? Não, olha só, as coisas acontecem no Brasil e no mundo. Tá? Temos dia 20 agora de janeiro, assume Mas que vai lhe julgar os mesmos que lhe tiraram os direitos? Bem, assume agora o governo Trump. Você está vendo que ele está montando um secretariado mais focado. Mas poderá interferir no seu caso? Olha só, o Maduro, há 2 dias, já soltou 100 presos políticos. Ele já mandou um recado para o Hamas: solte os reféns israelenses, ou vai ficar complicado a região aí da faixa de Gaza. Ele está botando um secretariado que alguns eu conheço. O Marcos Rubio, que é de parentes cubanos, tá certo? O Jason Miller, que foi detido aqui em 21 pelo Alexandre de Moraes no aeroporto, por 3 horas, depois de participar de um CPEC em Brasília, está lá. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, é íntimo da família do presidente Trump. Há 2 dias aqui na Argentina, a nora do Donald Trump falou que o processo que o sogro dela sofreu nos Estados Unidos é semelhante ao meu daqui. Eu vou ficar até o último momento. Sei que por parte deles, eu sou uma ameaça. Porque quando você acaba com um ninho de rato, como, por exemplo, 1 bilhão por ano roubado lá no Porto de Santos, alguns bilhões roubados em Itaipu, diretorias de bancos que eu não dei para partido político nenhum, né? Estatais que eu não negociei com ninguém. Muita gente ganhava dinheiro com isso. Isso é que realmente os atormenta. E mais, eu estava levando o Brasil para um bom rumo, apesar da guerra e da pandemia. Bom, o senhor disse que vai permanecer, só para concluir. Sim, sim. O senhor é esperança. Fique, Bolsonaro. Bom, Fique conosco. presidente, só para dizer o seguinte, o senhor disse que vai levar a sua candidatura até o último dia. Sim. Mas tem um problema legal, por exemplo, com um dos possíveis candidatos, se o senhor não puder vir a concorrer, seria o governador de São Paulo. No entanto, ele terá que renunciar até abril daquele ano. Se isso não acontecer, ele poderá ser candidato à reeleição em São Paulo, mas não à presidência. Ele será automaticamente eliminado. Saindo ele, o senhor não concorrendo, quem deverá ser o candidato? Eduardo Bolsonaro poderá ser? Não existe outro nome em discussão, a não ser na minha consciência. Perfeito. E não vou abrir mão disso aí. Perfeito. Até porque é inadmissível eu perder os direitos políticos por reunir com embaixadores ou por subir no carro de som do Silas Malafaia. O que a assessoria do Trump já sabe. E eles não vão interferir. A princípio, pode vir uma decisão do governo Trump, depois do dia 20, em não reconhecer eleições em países onde o sistema eleitoral não seja transparente, confiável e auditável, bem como eleições que ocorram onde a oposição fique inelegível por julgamentos políticos de inelegibilidade como esse que tínhamos aqui agora. O Milei está fazendo a diferença da Argentina, o Uruguai está voltando com a esquerda. E o Brasil na próxima, o senhor tem convicção, diante do quadro que temos de inflação, do dólar, de endividamento, de que
O senhor está mantendo sua candidatura, voltará à presidência, o senhor concorreu, mesmo sendo o Lula? Vamos lá. Falta mais uma coisinha, até para vir uma pessoa aí fora com a tornozeleira eletrônica. Verdade. Nós temos uns 100 condenados, em média de 14 a 17 anos de cadeia. Temos quase uma centena na Argentina. Há poucos dias, o presidente Biden, dos Estados Unidos, anistiou o filho dele. Questões fiscais, 9 condenações fiscais. Não vou entrar no mérito. O que o Trump falou? Criticou a anistia do filho do Joe Biden e falou: e cadê o pessoal do 6 de janeiro de 2020? Capitólio. Quer dizer, o Trump dá uma ideia clara que vai anistiar o pessoal do Capitólio. E aqui do haverá 6 de janeiro. anistia? A nora do Trump falou os processos semelhantes. Depender desse governo, não. Se você tirar do governo a bandeira que ele defende agora, que, olha, salvamos a democracia, salvou a ponta da praia, pô. Tá? Se tirar isso dele, o que sobra do Lula? Até com a rádio que eu estava agora, me respeitei. Gaúcho, não posso errar aqui. Gaúcha, eu sempre pergunto, né? Perguntei, me diga aí uma boa proposta do Lula ao longo desses 2 anos. Apesar de ser uma rádio um pouco voltada, um pouquinho só, mais para a esquerda, não tinha alternativa. Perguntei, me dê 4 nomes de ministros do atual governo. Não sabe. Você lembra os 10. Então eles têm 38, parece, né? 39. 39, falta umzinho só para 40 ali, um número bastante marcante. Eu comecei com 22 e terminei com 23. Votou para 22 porque o Banco Central, quando deu independência, perdeu o status de ministério. Foi o suficiente. Por vezes o ministério não economiza muito, mas você dá um recado. Quando eu assumi, desculpa aqui, né? Eu sou do interior de São Paulo, minha mãe teve 7 filhos, e mergulhei na piscina olímpica do Planalto, me senti mal, água quente. Que trem é esse? Desliga o aquecimento elétrico. Tinham 4 pratos de comida pronto todo dia. Daí foi com a primeira dama. Deixa 1, sai de 4. Eu comia lá com os taifeiros quando chegava à tarde. Tá? E até bom, né? Que só brincar no quartel, né? Que quando o soldado não gosta do comandante, ele pisa no bife do comandante, né? Então eu ia lá, ninguém pisava no meu bife. Tinha uma boa amizade com todo mundo. Quando dava pelo Brasil, parava em hotel de trânsito militar. Em média, R$70 a diária. Quando ia para fora do Brasil, ficava em embaixadas. As raras vezes que fora de embaixada, fiquei sim em quartos de R$70 mil a diária. Mas quem pagava era a cortesia do rei, do sheik, do presidente daquele país. Então você começa a dar exemplo para o pessoal. Nós cortamos 20 mil cargos de comissão. Hoje em dia o governo tem em torno de 30 mil cargos de comissão. Não criou nenhuma mais, não. Agora tem município, no Brasil você pega o município de Angra, tem 2.500 comissionados. O Brasil tinha 30 mil, complicado é a situação. Então esse exemplo que você dá, cartão corporativo, bati em mim que eu gastava o cartão corporativo. Sabe como eu gasto cartão corporativo ao longo de 4 anos? 0. São 3 cartões corporativos. Um para viagem do presidente, que, lógico, eu não vou pagar do meu bolso, uma viagem de avião, etc. Tudo é pago. A outra despesa Alvorada, em média, 200 pessoas por dia lá, e um particular meu, que podia sacar até 20 mil por mês, e tomar em leite condensado ou tubaína. Nunca saquei 1 centavo. Eu podia, por exemplo, que tinha 30 anos de contribuição para o sistema previdenciário da Câmara, quando me elegi presidente, pedi a aposentadoria que dava 30 mil por mês. Não pedi. Passei 4 anos sem a aposentadoria da Câmara. Daí me deram um celo de gasto, um cartão corporativo. O meu gasto mensal dava em torno de 20 mil reais. Eu tinha sacado por mês minhas contas em torno de 24 mil, porque tinha a aposentadoria de capitão do Exército e de presidente da República. Tá? Caíra do cavalo. Caíra do cavalo. Nada gastamos além do normal. Me acusa de joias. Não apenas a lei diz que as joias personalizadas são minhas, bem como agora uma última súmula do Tribunal de Contas da União diz que o relógio do Lula é dele. Me acusa de ter falsificado o cartão de vacina. Não me vacinei porque eu li os contratos e a bula das vacinas. Quem leu, não toma. Os efeitos colaterais são enormes. E a Pfizer não mentiu. Está escrito lá, efeitos colaterais para valer a partir do 3º ano da aplicação. Hoje tem um antídoto para isso aí. Mas se eu falar aqui, eu posso ser preso ali fora, porque falar em urna eletrônica e vacina, você pode ser preso. Essa é a nossa liberdade de expressão aqui no momento. Então fizemos um governo baseado em exemplo. Sei que são 20 mil por mês, mas são 20 pau, pô. Eu podia tomar em tubaína, podia tomar em Coca-Cola, tá? E, além toda semana eu era fustigado por pelo menos uma
ação do Supremo Tribunal Federal. Me aponte uma decisão do Supremo contra o Lula ao longo desses 2 anos. Não tem. Quando tem, é favorável a ele. Ou seja, um Supremo Tribunal que, em parte, está politizado também. E eles não querem a minha volta. A minha volta foi ameaça. No dia seguinte ao segundo turno, o senhor Barroso, uma DPF, ele decidiu lá que, após 10 anos de você que está nos ouvindo aí, brigar por uma reintegração de posse do seu imóvel, da sua chácara, da sua fazenda, ainda tem uma comissão especial do governo federal para saber se a reintegração de posse será cumprida ou não. Se você ganhar na Mega Sena da virada agora, vamos supor, 3 milhões, eu duvido que você compre um pedaço de terra para você. Porque você sabe que não tem mais segurança jurídica. O MST está aí com toda a força e se invadir você não pode fazer nada. O senhor falou há pouco, e para fechar essa nossa entrevista, agradecemos novamente. Se eu falar, eu sair fora, posso ser preso. Se diz a todo instante, seus opositores, que o senhor será preso. O senhor teme por isso? Qualquer um de nós pode ser preso, não estou preocupado com isso. O senhor eu quero saber qual foi. Não, crime nenhum, 0. 900 páginas. O Ives Gandra, ontem, que todo mundo conhece, um grande jurista, falou que não tem lé com cré na denúncia da Polícia Federal. A Polícia Federal do Alexandre Moraes. Uma última pergunta para nós sair, o povo está pedindo a sua presença, a importância de estar na FenaSoja, em Santa Rosa, comemorando os 100 anos da entrada da soja no Brasil e no mundo por Santa Rosa. Olha, o agro, você me tratou muito bem. A recíproca foi verdadeira. Graças à isenção dos ministros nossos, em especial a Tereza Cristina, vocês puderam realmente trabalhar com mais vontade. Você pode ver, início de 2019, vale a pena, desculpa eu tomar teu tempo aqui. Início de 2019. Não, por favor, o tempo é seu. Entra a Tereza Cristina no meu gabinete, né? Todo mundo entrava, lá não precisa marcar audiência não, tá? Presidente, que ela é baixinha, magrinha, pesa 50 quilos, né? O senhor tem que revogar um decreto, mas o senhor não pode revogar porque vai pegar muito mal para o senhor. Vai pegar mal, não. O que é isso? Não, a questão do pessoal do meio ambiente vai ficar muito revoltada com o senhor. Mas tem um decreto que diz sobre a região amazônica. O decreto diz que é proibido plantar cana-de-açúcar na região amazônica. Que trem é esse? Realmente era aquilo, era verdade. Como tem umas burocracias, 10 dias depois, revogamos o decreto. Fui acusado lá por alguns ambientalistas, queria transformar a floresta amazônica em canavial. Mas dá para você entender, não pode plantar cana-de-açúcar na Amazônia, onde 80% da área já é reserva natural, não tem cabimento. Qual país do mundo tem isso? Qual país do mundo reserva 20%, que aqui, vocês da região sul aqui, ninguém tem. Quando você vê o Macron vindo aqui plantar regra aqui no Brasil, tem que mandar o cara pastar, pô. Ele tem mata ciliar lá? Tem reserva ecológica? Não tem, tá? É um país que, obviamente, está preocupado com ele. Tem que ser assim, né? Agora não venha plantar regra pro lado de cá, que comigo não deu certo. Deixa eu registrar, agradecer a presença do prefeito Anderson Mantei, presidente da FenaSoja, o Dário, o senador Sanderson, o Zucco, o... Senador? Opa! Perdão, deputado, senador, seria responsável pelo lance. Senador que está aqui, o Heinz, deputados Marterra, o Zucco, quem mais Marcel. aqui? Marcelo Van Hatten, que já esteve, presentes todos aqui, Cherini, que é o presidente. Celso Rio, gremista. Hélio Revaldo de Mello. Em 80, ele me convenceu a plantar 30 hectares de arroz. Bate aqui furada que eu entrei. À medida em que nós agradecemos sua presença aqui, deixa eu dizer o seguinte. Eu recebi ontem pessoas que me procuravam, mandar um abraço para nós. Professora Marli, pessoal trouxe uma camiseta aqui para o senhor assinar, pessoal de 10 anos, tem uma criança de 6 anos que chora, queria estar aqui, então nós agradecemos muito por essa deferência, muito obrigado em nome da empresa Jornalista Noroeste e que tenham uma boa estadia aqui em Santa Rosa. Presidente, um abraço grande, obrigado por essa entrevista. Estou muito bem acompanhado aqui, obrigado à FenaSoja, ao prefeito pelo convite, estou muito honrado e, como sempre, levarei boas lembranças desse encontro aqui. Um abraço.